Olá, pessoal. Boa noite. Estou iniciando essa transmissão ao vivo aqui do Evangelho que a gente faz no GEAL todas as quartas e domingos. Eu vou observar, esperar um pouco, né? Não tá o horário, no meu relógio faltam 6 minutos, mas eu já resolvi entrar para poder ir, né, respondendo algumas perguntas, se vocês tiverem. Podendo verificar como é que tá, se estão me ouvindo, né? Se puderem dizer aí no chat se tá tudo ok, se estão me ouvindo, para a gente poder fazer esse evangelho agora. Tá? Estou transmitindo da minha casa e, né, a transmissão de casa a gente sempre fica mais apreensiva, então resolvi entrar alguns minutos antes. Se vocês puderem dar algum ok, se estão ouvindo, se tá tudo certo. Eu posso ver se eu consigo olhar aqui os comentários e algumas questões que vocês tiverem, se puderem me dizer se estão ouvindo, se está tudo certo. É uma configuração um pouco diferente quando a gente está transmitindo ao vivo, porque a gente não tem na tela assim tudo muito claramente igual quando a gente está vendo no próprio Facebook assim como espectador, né? Então, eu vou aguardando mais um pouco. Se puderem escrever alguma coisa, vou tentar ver se eu consigo visualizar aqui. Então, daqui a pouquinho, daqui a uns minutos, eu vou começar a falar com vocês no Evangelho, tá? Do capítulo de hoje, que vai ser o capítulo 7. Foi escolhido aleatoriamente esse capítulo, né? Mas nada é por acaso. Tô vendo aqui, Saulo entrou. Boa noite. Saulo, dá um ok aí se o áudio tá bom, se você tá ouvindo, por favor. Se alguém puder dar um ok, seria bom, né? Eu poderia ter colocado até um microfone com fone que fica mais, o som fica melhor, mas uma outra vez eu já transmiti daqui e o som saiu bom. Só pra gente ter esse controle, porque transmissão ao vivo não dá para ser editado, né? Então, se vocês puderem dizer se estão ouvindo bem, e daqui 3 minutinhos eu começo realmente com a transmissão do Evangelho em si. Eu consigo ver que tem algumas pessoas que estão visualizando, isso eu posso ver, e esse comentário que houve de um boa noite. Vamos ver se eu consigo ter mais alguma informação aqui na tela. Mas imagino que deve tá tudo ok. Mais 2 minutinhos e a gente começa com a oração, com os comentários a respeito desse capítulo que é bem significativo, que é um capítulo que vai falar sobre o orgulho e a humildade, que são temas muito relevantes sempre pra gente, né? Porque eu não vou comentar o capítulo 7 inteirinho, eu vou comentar somente essa mensagem, né? Que é uma mensagem de Lacordaire e que foi onde eu abri, mas que já é um tanto grande, porque são 3 páginas só dessa mensagem, que já começa e inicia com prece, já inicia e termina com prece. Então, a prece vai ser através da própria leitura, né? Mais alguns minutinhos, mais um minutinho e eu já começo com o Evangelho em si. Espero que estejam ouvindo bem, espero que gostem, né? É uma tentativa nossa no Grupo Espírita André Luiz de nos aproximarmos de alguma forma, porque a gente não está
tendo, a gente não está tendo atividades presenciais, né, em virtude da pandemia. A gente, na verdade, não pode, né, ter as nossas portas abertas para esse tipo de atividade. Mas, assim, uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, e que foi a pedido da diretoria, é que nós precisamos, sim, de doações, especialmente de alimentos. Então, às terças e às sextas-feiras à tarde, se vocês puderem ir ao Grupo Espírita André Luiz, né, que fica ali na Rua Antônio de Godoy, bem de frente à Casa de Portugal, próximo ao Rio Preto Shopping, a nossa casa, para quem não conhece, e entregar doações de alimentos é sempre muito bom, porque a gente tem um trabalho de sopa, né, e além disso a gente tem um trabalho de arrecadação de alimentos para fazer as cestas básicas. Então tem um departamento muito ativo, né, nesse sentido. Então a fome não para, a gente já fez alguns vídeos a respeito disso, fizemos alguns posts, né, algumas publicações a respeito desse tema, que agora mais do que nunca as pessoas estão com muita necessidade. Então se vocês puderem fazer doações, a casa agradece de coração. Então já são 8 horas, eu gostaria então, meu nome é Lara, trabalho na evangelização aos domingos e juntamente com a Érica Celeste estamos, né, neste ano coordenando a evangelização. Então se vocês tiverem também alguma questão em relação à evangelização, nós estamos disponíveis e respondemos as mensagens no Facebook, né, aqui do Messenger do Facebook, podemos responder. E também vocês podem até enviar e-mail, né, e se comunicar, né, vocês podem se comunicar com a gente. Nós sempre precisamos de pessoas para trabalhar na evangelização. Então, se alguém tiver interessado, nós voltaremos às atividades presenciais, né, se Deus quiser, quando assim for permitido. E quando for permitido também atividades realmente para crianças. Então, provavelmente quando as escolas voltarem. Porque a gente não pode voltar, assim, mesmo que a casa volte com outras atividades, se não for permitido atividades com crianças, a gente não vai retornar. Mas a gente está dando aulas online. Na verdade, a gente está gravando vídeos e mandando atividades para as crianças, tá? Então, vamos, né, dado o recado dos alimentos, o recado da evangelização, vamos iniciar então esse capítulo 12, não no início exatamente, né? Perdão, capítulo 7. Então, se alguém tiver o Evangelho aí em mãos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, e puder abrir no capítulo 7, mas não no começo dele, tem que passar 3 páginas. No meu livro é a página 110, mas vocês podem ter outras edições. Então, qual é o tema aqui? Aqui é Instruções dos Espíritos, o Orgulho e a Humildade. Lacordaire, Constantina, 1863. Tá? Foi o ano que foi ditada essa mensagem. A prece, vou pedir para vocês se acalmarem então, ficarem tranquilos, elevarem o pensamento ao Mestre Jesus, aos nossos espíritos amigos, para que possamos ter uma boa reunião, ainda que virtual, mas é uma reunião. Eu vou iniciar a leitura pedindo para que vocês fiquem em estado de prece, de meditação, porque o primeiro parágrafo é uma prece inicial. Então, que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá, de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensíveis minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Então essa é a prece que inicia essa mensagem de Lacordaire. Então, assim, só para a gente contextualizar, quem foi Lacordaire? Lacordaire, um francês, né, Henri Lacordaire,
Desculpem que eu sou tradutora, mas não estudei francês, minha pronúncia de francês não é boa. Ele foi um religioso dominicano, né? Nasceu e faleceu na França. Foi padre, jornalista, educador, deputado e acadêmico, sendo considerado como um precursor do catolicismo moderno e restaurador na França da Ordem dos Pregadores. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem 3 mensagens que foram ditadas por ele. Uma no Havre, que é na França, né, no Havre, e a outra em Constantina. Quer dizer, e essa aqui, né, foi editada em Constantina, que é na Argélia, portanto na África. Tá? Então essa mensagem foi ditada na cidade de Constantina em 1863. Só para a gente situar, porque o palavreado ele é um pouco difícil, né? O Evangelho ele tem uma linguagem que às vezes a gente pode ter alguma dificuldade. Mas só para a gente contextualizar, então, isso aqui foi ditado no século XIX, nós já estamos no XXI, né? Temos que ter isso, levar isso em consideração. Então vamos lá, o que nos diz aqui? Vou seguir o texto. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh, não! Porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva, lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Deus, acaso, estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez 2 espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Então, aqui eu vou fazer um comentário, né, para a gente não seguir só nessa leitura, deste trecho aqui. O invólucro do pobre não é o mesmo, né, que o do rico? O Criador fez 2 espécies de homens? Ora, não existem 2 espécies de homens, né? Nós somos uma espécie. Existem raças, existem diferentes etnias, nós temos uma diversidade muito grande de seres humanos, em diversos aspectos, mas a espécie é a mesma. Então eu queria fazer assim um adendo aqui, né, que tem a ver com esse tema, porque o que eu vou falar tem a ver com a questão do preconceito, que na verdade ela nasce de uma certa arrogância, que é prima irmã do orgulho. E o tema aqui é orgulho e humildade. Então, nós podemos dizer que existem vários tipos de preconceito. O que é? O que é o preconceito? É um julgamento que a gente faz, né? Antes. Então, ele é um pré-conceito. A gente julga. E quando a gente julga, normalmente a gente se sente superior. Por isso que eu digo da arrogância, né? Existem diversos tipos de preconceito. Outro dia eu estava ouvindo o Leandro Carnal, que eu gosto muito de ouvi-lo, né? O filósofo, historiador, e ele estava dizendo qual era o maior preconceito do mundo. Isso é o que ele disse, né? Não sei se tem uma comprovação científica, mas acredito que seja verdade em termos globais, né? Porque existem muitos tipos de preconceito. Vamos lá, vamos numerar aqui, enumerar, né? Racial, que pode levar ao racismo,
social, aquele das classes sociais, né, da diferença das classes sociais, preconceito religioso, que pode levar àquela intolerância, ao fanatismo religioso, o de orientação sexual, que pode muito bem levar à homofobia. Estou falando algumas coisas que, né, que acarretam, mas não todas, né? Existem mais, né? Estou falando assim dos principais. O de gênero, o linguístico, tá? Existe muito preconceito linguístico. Nós sofremos preconceito linguístico porque estamos aqui no interior, né? No interior falamos porta, né? Eu sou intérprete de conferência e às vezes eu preciso minimizar um pouco isso, porque, né, o porquê do porta, porque existe um preconceito, né, desse nosso R, né? Parece que o R paulistano e o R carioca são mais bonitos, né? Isso tudo é preconceito, tá? Outros tipos, preconceitos de grupos étnicos, preconceitos em relação a deficientes físicos e mentais, esse assim, é altíssimo esse preconceito aqui no Brasil. Por uma pesquisa que eu li, até com o aval da USP, parece que o maior preconceito aqui é em relação aos deficientes. Preconceito com relação aos obesos, ou com as pessoas magras demais, ou com as pessoas altas ou baixas demais. Existe tudo isso. Mas segundo o Karnal, nem de todos esses daqui, o maior em nível global é o preconceito contra a mulher. Né? Então, talvez, dependendo da condição de uma brasileira, ela não sinta que o preconceito em relação à mulher seja maior que o preconceito, por exemplo, em relação à raça, por exemplo, a raça negra, alguma coisa assim. Mas em nível global, o preconceito contra a mulher ele é o maior existente, segundo o que disse o Karnal e o que eu acredito também, né? Esse preconceito de gênero e em relação à mulher, que é chamado misoginia, ele leva no seu último grau ao feminicídio, que é o que a gente está vendo muito acontecer. Então agora a gente fala muito da pandemia, mas a gente sabe que por trás, justamente por as pessoas estarem mais em casa, está acontecendo muita violência, agressão contra a mulher. E, em último caso, levando ao feminicídio, né, que seria o homicídio da mulher. Tá? Então, é um tema que a gente tem que pensar, tem que tentar ajudar. Uma amiga fez colocou no seu stories do Instagram, que amanhã às 8 da noite, o Instituto Mudar.Rio Preto no Instagram vai ter uma live a respeito desse tema, que é um tema que fica meio por baixo do pano. A gente está falando sobre isso, vocês devem ter lido, né, os jornais estão publicando, tem bastante gente falando, mas ele ainda é um tema velado, vamos dizer assim, ele ainda está meio escondido e as pessoas não veem a proporção disso. Acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Então, de qualquer forma, o preconceito, ele nasce de uma arrogância. Por quê? Se o homem tem essa misoginia machista, alguma coisa assim, é porque ele se sente superior. Isso é uma arrogância. Porque não nos disse aqui, Lacordaire, né, que o invólucro do pobre não é o mesmo que o do rico, que o Criador fez duas espécies de homens, por acaso? Quer dizer, será que o invólucro do homem ele é superior ao da mulher? Em que sentido poderia haver isso? Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar. Qualquer tipo de preconceito é uma forma de arrogância e tem a ver com esse sentimento de orgulho que deve ser tão combatido, especialmente por nós espíritas, que pregamos como essência a caridade, que é prima irmã da humildade, que é tema aqui. Tá? Então, vamos seguir. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos, ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei que o teu orgulho se revolta com estas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola. Nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Exclamarás, eu nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estropiado?
Vã utopia de pretensos filósofos! Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despirdes a ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? Aqui eu paro também para fazer um outro comentário. É muito significativo, né? Quer dizer, se tirar essas roupas, né, essas roupas de nobre, agora vamos falar numa outra época, né? Se tirar essa roupa chique de marca, né, o terno, Armani, ou sei lá o quê, ou vestido comprado na boutique mais cara, qual é a diferença, né, se a gente tiver nu realmente? E aí eu fico pensando, queria comentar com vocês, né, no momento da doença, mais especificamente, por exemplo, no momento de uma cirurgia. Eu sempre lembro disso, eu costumo fazer interpretação simultânea em cirurgias ao vivo, transmitidas lá no Hospital de Câncer, no Hospital do Amor de Barretos, né? Porque mudou o nome de Hospital de Câncer para Hospital de Amor, que foi muito significativo, porque aquele hospital realmente é um hospital de amor, né? Então, assim, eu assisto, né? Tem assim o prazer. Tem gente que fala, nossa, mas que coisa. Não, tenho o prazer de assistir essas cirurgias e de pensar, né? Qual a diferença que há entre uma pessoa riquíssima e uma pessoa paupérrima nessa situação de um câncer que precisa ser operado, né? Qual é a diferença? A hora que você está ali deitado, anestesiado. Onde que vai ficar a sua arrogância de poderoso empresário, de riquíssimo fazendeiro, né? Não estou dizendo que todos os empresários, todos os fazendeiros são arrogantes, mas estou dizendo assim, né? Um exemplo. Né? Às vezes tem pessoas que é até bem simples em condição financeira, que tem pouco e também é arrogante. Em todos os sentidos, estou dizendo. Porque assim, o que vai acontecer em relação a você ter dinheiro é que você vai conseguir escolher o médico, você vai conseguir escolher o hospital, você vai ficar num quarto luxuoso, né? Você vai ter assim todo um acompanhamento. Mas isso não vai poupá-lo de ficar submisso, anestesiado, submisso a toda aquela circunstância, né? Eu assim, não me levem a mal, mas assim, eu vejo cirurgia, por exemplo, transanal, procedimentos transanais. A pessoa está ali exposta, completamente exposta e sujeita ao que vai acontecer ali. Naquele momento, as pessoas, aos médicos, aos enfermeiros que estão cuidando delas. E ela não tem ali como onde vai ficar a arrogância dela, né? Então, por isso que é muito significativa essa frase aqui, que se a gente se despir, aí a gente vai mostrar como nós somos todos iguais, né? Nós deitados numa maca, nus, anestesiados, né? Então, acho que a gente tem que pensar bastante nisso. Onde que vai ficar a minha arrogância num caso desse? Tá? Então, vamos seguir aqui a leitura. A nobreza do sangue, dirás, né? A diferença, né? A nobreza do sangue. Tá seguindo aqui. Mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre ou do plebeu, entre o do servo e do escravo. É verdade, gente. Não existe sangue azul, né? Tem a tipagem de sangue, né? Que são aqueles tipos que a gente conhece, A, B e O. Não tem diferença. Não existe sangue azul, né? Quem te diz que também não foste miserável como ele? Que não pediste esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas. As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo, invólucro perecível do espírito? Ó, debruça-te humildemente sobre ti mesmo, lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Pensa que morte não te poupará mais do que aos outros, que os teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora. E se ainda te sepultas no teu orgulho, ó, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Isso é verdade, né, gente? E nós que temos essa bênção de ter essa visão das diversas encarnações, a gente sabe
Quem leu O Céu e o Inferno, o livro dos médiuns, que tem tantos depoimentos, eu acabei de ler O Céu e o Inferno agora, tantos espíritos que vieram trazer suas mensagens para Kardec, dizendo, né, já foi mendigo, porque na outra encarnação, nas outras, em várias outras, tinha sido riquíssimo e tinha feito mau uso, aí pede para voltar mendigo. Então a gente sabe que nós vivemos existências plurais, que nós reencarnamos várias vezes. Então essa coisa de neste momento você está pobre, né? Tem menos bens materiais, você está enfermo de algum grau, em alguma circunstância. Por isso que eu falo, tudo é muito está, né? Até o estado civil, né? A gente fala, eu sou casado, mas na verdade a gente está casado, a gente está solteiro. Até viúvo. Você está viúvo, porque você pode casar a qualquer momento. Então é isso, são estados. A gente não pode se revoltar contra Deus, porque a gente está com uma venda nos olhos, né? Uma venda que nos foi colocado, porque senão a gente teria realmente problemas, né? Se a gente pudesse ver as coisas que a gente fez, teria gente que até enlouqueceria. Então, por isso que é uma bênção a gente não saber quando está encarnado. Mas o que a gente sim pode saber, e isso o Espiritismo nos ajuda muito, por isso que é o Consolador prometido, que nos dá essa plena certeza de que a gente está nessa situação. E muitas vezes a gente está porque a gente escolheu estar. Inclusive muitas vezes para nos melhorarmos. Em geral é assim. Né? A gente escolhe às vezes, mas nossa, mas eu escolhi nascer tão pobre, eu escolhi nascer tão feio, eu escolhi nascer tão gordo, tão magro, tão, não sei, ter esse problema, ser cego. Você escolheu. Por quê? Porque você sabia que você tinha que passar por essa provação. Né? Então a gente tem que ter essa humildade, acho que esse capítulo é de humildade, a gente tem que ter essa humildade em saber que nós estamos numa situação que é para nós a melhor que poderíamos estar. Vamos seguir então. Orgulhosos que fostes antes de serdes nobres e poderosos, talvez mais humildes que o último de vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar no momento mesmo em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada modificam. Ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. A gente tinha que colocar isso num quadro, né? A caridade e a humildade são os nossos títulos de nobreza. É isso que a gente vai levar para outro plano. Os outros títulos todos que a gente possa ter. Todos os galardões, né? Todos aqueles prêmios, aqueles certificados, né? A gente pode sim sentir orgulho pelas coisas que a gente conquistou. Esse é um orgulho positivo. Ter amor próprio, ter orgulho das coisas que você fez, das coisas que você conquistou, mas não arrogância, né? E em relação a bens materiais, eles estão conosco, né? De novo, eles estão. A gente não vai levar, ou nós vamos construir uma pirâmide, colocar todos os bens lá, para achar que quando a gente acordar do outro lado, a gente vai usufruir desses bens. Não faz sentido, né? Então, pensemos na caridade e humildade como os nossos títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem, estão com frio, têm fome, vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti. Como é nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos, que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu, que és moça, pobre filha devotada ao trabalho, entregue às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teus olhos se voltem, piedosos e serenos, para Deus. Às aves do céu ele dá o alimento.
Confia nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como as mulheres que vês passar, estouvadas e alegres, ser rica também. Oh, cala-te, filha. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos suspiros se asfixiam sob o ruído dessa orquestra feliz, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, escondendo o rosto sob as asas brancas, e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio, neste mundo em que estarias perdida, esperando a punição no outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo, se vossa conduta é pura? Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as suas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que maculam sua casa, esse recinto de orações? E quem sabe, ó homem, se Deus vos concedesse essa graça, se não o renegarias de novo como outrora? Se não o acusarias de blasfemo por vir abater o orgulho dos fariseus modernos? Talvez mesmo se não o farias seguir de novo o caminho do Gólgota? A gente fala só Jesus na causa. Muitas vezes nem Jesus, né? Porque quem disse que se Jesus viesse aqui de novo, encarnasse aqui novamente, se a gente não ia levar ele novamente lá para o Gólgota? Será que a gente não crucificaria de novo? Né? Pensemos sobre isso. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram suas joias e seu ouro para a fabricação de um ídolo que abandonaram. Homens civilizados, fazeis, entretanto, como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. Para uns, terrível e sanguinário, para outros, indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada qual apropria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente de sua clemência, que o enviado celeste vos encobre reunidos numa grande família, que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de receber a palavra divina que ele vos trará, que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos, enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos e não obstante tão pobre de bons sentimentos, a nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos que trabalhamos para o cumprimento da vossa vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor, que por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos, assim seja. Então ele termina com uma prece, né? Só para finalizar, então, gostaria de voltar ao conceito, a esses conceitos de orgulho e de humildade, né, que são os temas aqui. Então, o que a gente tem como orgulho, né? O que seria exatamente o orgulho?
Se a gente for ao dicionário, a gente vai ver que o orgulho, ele é sinônimo de brio, dignidade, valor, honra, honradez, amor próprio, ufania, pundonor, exaltação, glória. Esse sentido é um sentido positivo do orgulho. É aquele relacionado ao amor próprio, aquele que eu dizia para vocês. Eu me orgulho das coisas que eu realizei. Como a gente deve sempre se orgulhar das coisas que a gente faz, num sentido positivo, né? Mas existe um outro sentido do orgulho, que é esse que deve ser combatido. E é esse a que se refere Lacordaire nesse texto, né? Vaidade, altivez, soberba, presunção, pretensão, arrogância, imodéstia, afetação, vanglória, ostentação, jactância, empáfia, insolência. Uma das palavras mais fortes aqui é empáfia, né? Aquela pessoa tem aquela empáfia, né? Então, assim, esse é o orgulho negativo, porque é o orgulho em que eu me sinto superior ao outro. É diferente do orgulho dignidade, do orgulho valor, em que eu me valorizo, em que eu valorizo as minhas conquistas e que eu valorizo o que eu sou, que isso é importantíssimo, né? Que eu valorizo até o que eu fiz de mal, porque a gente erra e ninguém é perfeito, pelo menos nesse plano, né? Ninguém está perfeito ainda. Então, são orgulhos diferentes, né? Você se orgulhar de algo que você que você fez é muito bom. Tem a ver com amor próprio. Diferente do orgulho altivez, do orgulho soberba, daquela arrogância que nos faz ser preconceituosos, que nos faz julgar o outro. Porque quando a gente julga é porque a gente se sente superior. Né? Esse deve ser combatido. Esse o Espiritismo combate muito. Tanto é que dizemos que quais são as chagas da humanidade. Sempre falo isso, sempre nas aulas para as crianças, sempre nos evangelhos. As chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Né? Agora, o que seria humildade? Então, tem aquele sentido de modéstia, simplicidade, naturalidade, despojamento, despretensão, desafetação, frugalidade, singeleza. Tudo isso é positivo. Também tem um sentido de submissão e obediência. Respeito, acatamento, deferência, sujeição, passividade. Aqui, o sentido positivo que eu vejo, né, fala, nossa, mas submissão, sujeição, isso é positivo? É no sentido de aceitação para o nosso próprio bem, desde que não aniquile o nosso amor próprio. Então, o sentido de humildade como sujeição, quer dizer, eu me sujeito aos desígnios de Deus. Eu sou humilde ao ponto de aceitar essa minha situação de imperfeita, né? Eu me sujeito e sou submissa a um bem maior, que eu não posso compreender talvez agora, mas que com certeza é o melhor para mim. Então, é esse tipo de sujeição, de submissão, de humildade nesse sentido. Não de humildade, de submissão, no sentido de você ser submisso e se sujeitar a algo que não te faz bem. Tá? Humildade também pode ser falta de luxo, também pode ser sinônimo de pobreza, né? Falar, fulano é humilde, no sentido de que ele tem poucos bens materiais. E também pode ser um sentimento de inferioridade, que isso sempre é negativo. Tá bom? Então, a gente precisa ter, assim, esses sinônimos, né? Essas palavras e o campo semântico delas para a gente ver onde se enquadraria, o que Lacordaire quis dizer aqui. Então, que a gente possa, né, finalizando agora, em forma de prece, que a gente possa se livrar desses sentimentos orgulhosos, arrogantes, desses sentimentos que nos colocam de modo superior, numa posição superior em relação ao nosso próximo, que possamos ser humildes e caridosos e que ao fazer a caridade sempre a façamos com humildade, sem nos colocar numa posição superior, para não deixar assim submisso, triste, envergonhado aquele a quem estamos ajudando. Porque, no fim das contas, os mais ajudados somos nós mesmos. Que todos possam caminhar bem essa semana, que possam seguir nas suas casas, que quando saírem usem máscaras, que evitem sair, principalmente
para atividades assim não necessárias, para passeios, que fiquem mais em casa, que por favor não façam festas, porque não é momento para isso. A gente pode se alegrar sim. Vamos nos alegrar virtualmente, vamos continuar para que possamos todos sair bem dessa situação. Obrigada por me acompanhar e que Deus esteja conosco. Que assim seja.